Olá, eu sou a Prof. Jaque e hoje esse vídeo é um vídeo de divulgação. Divulgação de uma temática muito importante que tem aparecido muito hoje na sociedade, que é o autismo. Em abril, nós temos o mês de conscientização do autismo. Então, esse vídeo vem como uma forma de pensar, de abrir os olhos para que as pessoas percebam que o autismo não é só uma moda, o autismo não é só um erro médico para muitos diagnósticos, como muitas pessoas falam. As pessoas autistas precisam ser compreendidas, tanto na sociedade quanto pelas suas famílias. E eu acho que um primeiro ponto é a gente analisar um pouquinho esse Abril Azul. Então, vem aí como uma forma de pensar um pouquinho. O Abril Azul não é uma data criada por nenhum político no Brasil, né? Ele foi criado pela ONU justamente para conscientizar a comunidade, porque nós temos hoje um índice muito alto de autistas, né? Nós temos um quantitativo de pessoas com o transtorno do espectro autista muito alto, e isso é algo mundo, não é algo só no Brasil. Então, se a gente for pensar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que nós temos em ser uma média, né, de 70 milhões de pessoas hoje com autismo no mundo. Então, nós precisamos começar a pensar um pouquinho sobre o autismo e analisar, né, sobre como essas pessoas estão vivendo na sociedade, como nós estamos nos preparando para que elas possam se sentir parte da sociedade, né? A sociedade é feita para todos. E o Abril Azul tem a cor azul, porque o azul estimula o sentimento de calma e de maior equilíbrio, né? Então, a partir das organizações como a ONU, OMS e outras grandes instituições, é definida algumas datas e convenções internacionais. Definiu-se Abril Azul para que nós possamos parar e pensar sobre o autismo e uma forma de conscientizar. Se pensa no azul por uma questão de calma, mas eu até deixei vários infinitos aqui ao redor. Os autistas, algumas pessoas com transtorno do espectro autista, escolheram o símbolo do quebra-cabeça, né, e das múltiplas cores, porque é um espectro. E o espectro, se a gente for pensar, o pessoal da física aí vai pensar no espectro aquele conjunto de várias cores. Então, muitas vezes vocês vão ver em alguns estabelecimentos o símbolo do infinito, porque o autismo tem infinitas possibilidades de estar em cada uma das pessoas, e ele é diferente em cada pessoa, né? Nunca, eu pelo menos até hoje não encontrei ainda dois autistas iguais. Na verdade, se eu for pensar socialmente, nem nas pessoas neurotípicas eu não tenho duas iguais, nem gêmeos são iguais, o que tirar duas pessoas com autismo, né? Então, bora lá. E então, é um infinito multicolorido. Alguns formam o dado, outros usam as mãozinhas, outras pessoas utilizam um espectro de cores, mas ele é multicolorido. O cordão de girassol, ele é definido por lei no Brasil, né? Ele tem uma lei de 2023 que institucionaliza ele, e ele é utilizado para identificar pessoas que têm deficiências não perceptíveis, né? E aí tem um conjunto de deficiências e na lei não fica necessariamente fechado, né? A gente tem transtorno de espectro autismo, a gente tem déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo, demência, fibromialgia, doença de Crohn, a esclerose múltipla, as deficiências intelectuais, síndrome de Tourette, a deficiência visual, a baixa visão ou a cegueira, né? A deficiência auditiva, pode ser tanto a surdez quanto né, a perda auditiva, doenças crônicas invisíveis, como a síndrome da fadiga crônica, a síndrome da doença inflamatória intestinal, enfim, tem várias doenças, né, que não são visíveis. A pessoa não é diferente, a pessoa é igual a todo mundo. Então, mas muitas vezes ela tem algumas questões que precisam ser compreendidas pela sociedade, então utiliza-se o cordão de girassol para quem tem uma deficiência ou algum tipo de transtorno não visível. E a lei, então, que eu falei, é a lei de 14.624, de 17 de julho de 2023. Essa foi a lei no Brasil, né,
que a Lei Brasileira de Inclusão, para quem não conhece, que define, então, o cordão de girassol para as deficiências ocultas. Já o cordão de quebra-cabeça, multicolorido, né, ele é mais conhecido e é mais utilizado, ele identifica as pessoas com autismo. Aí, tem alguns que dizem, poxa, mas por que vai usar o cordão? Por que vai se definir, se mostrar como um autista? Bom, muitas mães precisam fazer uso do cordão, porque quando elas chegam e vão para o atendimento preferencial, as pessoas olham com cara feia para elas. Mas o filho delas não consegue ficar mais de 5 minutos numa fila, porque ele começa a se desorganizar. Então, é importante que sim, que as pessoas que têm autismo estejam ali identificadas para que as outras pessoas possam respeitar os direitos que os autistas já conseguiram. Por exemplo, existe diferença entre birra e uma crise. Então, muitas vezes uma criança está no mercado e é uma criança com autismo e essa criança está tendo uma crise. Por quê? Ela queria algo e não conseguiu, porque ela está tendo que esperar, porque está tendo uma estimulação sensorial muito grande, enfim, N motivos, né? E os outros ao redor, às vezes, olham com um olhar reprovador ou vão lá querer ajudar essa mãe e acabam tocando nessa criança, e essa é uma criança que talvez não suporte o toque de outras pessoas. Então, se ela tá com um cordão de quebra-cabeça, a gente vai olhar para essa família, a gente vai perguntar bem de longe, precisa de ajuda? Não, então tá, vira e segue a tua vida e deixa que eles vivem a dele. Sabe? Deixa aquela criança ter o momento dela. Faz parte. Então, eu acho muito importante, sim, a utilização dos cordões. Eu trouxe aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, criou, né, um documento que traz algumas questões sobre orientação para o atendimento e para a avaliação do autismo, e uma dessas questões que eu acho importante divulgar hoje, já que é um dia de conscientização, é os sinais de alerta. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, aos 6 meses, se uma criança tiver poucas expressões faciais, baixo contato ocular é com os olhos, né? Ela não tenta olhar de onde vem o sol. Ausência de sorriso social. O que é o sorriso social? A mamãe ri para a criança não ri de volta. A gente brinca, sorriso espelho, né? Se uma pessoa chega rindo, a criança ri. E pouco engajamento sociocomunicativo, ela não está começando a balbuciar, ela não está tentando fazer barulhinho, isso é um sinal de alerta. Vale a pena perguntar para o pediatra. Aos 9 meses, não faz troca de turno comunicativo. Eu digo babá, e ela não diz babá de volta, né? Eu tento conversar com ela e ela, a criança tenta fazer barulhinho, mesmo que não fale palavras, mas barulhinhos. Não balbucia mamã, papá, não olha quando chamado, né? Chamou pelo nome, o apelidinho que a família deu para ela, ela não responde. Não olha para onde o adulto aponta, olha ali a mamadeira do neném, olha ali, e a criança não olha. Imitação pouco ou ausente, porque muitas vezes, aos 9 meses, tudo que a gente faz, a criança imita, né? Então, se essa criança não está imitando, isso é um sinal de alerta. Aos 12 meses, aniversário de 1 ano, bora lá. Ausência de balbucios, não está tentando falar. Não apresenta gestos como abanar, dar tchau, mostrar aquele um dedinho do aniversário. A criança não tenta se comunicar, né? Não fala mamãe e papai, ou água, ou celular, ou qualquer coisa, né? A ausência de atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Eu estou te ouvindo, mas eu estou fazendo outra coisa junto. Então, em qualquer das idades, ela perdeu a habilidade. O principal sinal de risco é se ela fazia algo e ela diminuiu ou parou de fazer isso. E aí, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere? Que o pediatra aplique o M-Chat-R, que é um instrumento de rastreio, que é, na verdade, uma entrevista que é feita com os pais, onde é possível detectar casos ou algumas características para ver se essa criança precisa ser encaminhada para um neurologista, neuropediatra, ou enfim, outro médico que possa fazer a avaliação do autismo. Então, para tirar qualquer dúvida, a ideia é que o pediatra faça o M-Chat com a família para que todos tenham ali mais tranquilidade. E por quê que é preciso identificar o autismo? Porque uma criança autista tem seus direitos assegurados por lei. Uma criança autista precisa começar a fazer intervenção o quanto antes para que ela possa se identificar enquanto criança, para que ela possa ser parte da sociedade, mesmo tendo as características individuais que ela, em função do autismo, vai ter. E principalmente, por que a gente precisa identificar os autistas? Para que eles não sofram.
para que eles possam ser compreendidos. É muito injusto uma criança estar na escola, estar na família e não ser compreendida por todos. Então, vamos conscientizar para o autismo, vamos parar para pensar um pouquinho, enquanto sociedade, estamos aí. Mês de abril é o nosso mês azul. É o mês de pensar no autismo, de tentar entender o que um autista sente, certo? Muito obrigada.